Então, essa cessão de direitos de precatórios, né, a terceiros, ela é o instrumento desse mercado paralelo de precatórios, né? É uma questão que algumas empresas ganharam muito dinheiro comprando precatórios a preços muito baixos e aparentemente se passar esse pedido da União para o Supremo Tribunal Federal, vão ganhar mais dinheiro ainda, né? Porque os descontos das precatórias aumentaram muito em razão da ausência de pagamentos nos anos de 2022 e 2023, tá? Então, se não tivesse aí uma bola de cristal, seria um excelente mercado para a gente ter atuado, ok? Então, a seção de direitos precatórios a terceiros, ela segue algumas recomendações que estão na resolução CNJ 303, né, de 2021. Elas precisam ser intimado o ente que, né, da Fazenda Pública que deve, ela tem que ser feita por procuração pública e deve ser informado o núcleo de precatórios do tribunal, né? Então, a gente pode ter essa formalidade, né, para esses assuntos. Ok, então vamos avançar. Sobre a questão dos precatórios, ainda existe um outro tipo de abordagem, né, vamos colocar assim, que é a intervenção federal nos estados, né, e a intervenção dos estados nos municípios. São duas intervenções que estão previstas no artigo 34 e artigo 36 da Constituição Federal. Tá? Quando é que acontece? Quando o ente ele não paga a dívida fundada, né, por mais de 2 anos. Então, é o que está no texto legal. Então, significa que se não pagar por 2 anos os precatórios, vai ter a intervenção federal nos estados, a intervenção estadual nos municípios. É o que diz o texto, mas não é assim que interpreta o Supremo Tribunal Federal. Ele interpreta da seguinte forma: olha, onde está escrito não pagar 2 anos a dívida fundada, leia-se não pagar 2 anos a dívida fundada desde que havia dinheiro na rubrica, né? E não houve pagamento porque não quis. Né? Então, como quem determina a rubrica é uma lei orçamentária, e nessa lei orçamentária ela vem por iniciativa do executivo, então é muito fácil colocar dinheiro na rubrica, né? Então é uma forma que o Supremo fez para esvaziar essa intervenção federal nos estados, a intervenção nos estados e municípios por falta de dívida fundada por mais de 2 anos, tá? Então, isso já foi uma febre, já entrou com várias intervenções dos estados, do municípios, tanto na Bahia, como em São Paulo, Minas Gerais, e depois isso caiu em desuso. Ok, agora vamos para um dos pontos mais interessantes que se refere a precatório, que são os regimes especiais de pagamento, né? Primeiro vem a longa moratória de 88, que manda aqui, diz que tá bom, devo, não nego, pago em 10 anos, né? Foi duro, mas quando acabou isso, aí vem outro, né? Vem a moratória de 2000, se você pegar 10 anos mais, né, 98, então é o tempo de ver outra moratória de 2000, e 2000 também estabeleceu a moratória, até que chega em 2009 e vem os regimes especiais de pagamento. Ou seja, eles reconhecem que algum pagamento tem que ser feito, dá para ficar devendo sempre, mas ele diz não, vai pagar, mas vai pagar sobre um percentual da receita corrente líquida, né? Vai pagar, mas não pode atrapalhar demais o andamento do ente público, não pode inviabilizar o funcionamento. Então, são 2, 3, 4, vou unificar 113 e 114 em uma só. São 4, né, regimes especiais de pagamento de precatório, sendo que a 62, 94 e 99 já abrangiam estados e municípios. A novidade foi que a 113 e 114 ela veio a incorporar a União também na brincadeira, e esse é o ponto que, se o Supremo Tribunal Federal acolher a ideia do governo federal, aí a União sai de novo da brincadeira, então só fica realmente os estados e municípios. Então, qual é o ponto? O ponto do regime especial de pagamento: tem que pagar alguma coisa, né? Mas não pode pagar demais para não inviabilizar. Também não pode pagar de menos para não ficar completamente desmoralizado o Instituto dos Precatórios, que tem a ver também com a credibilidade do Poder Judiciário
e as suas sentenças, né, a força de suas sentenças. Então, há uma vinculação da receita corrente líquida e parcelamentos ordinários de precatório acima de 15% do montante geral, ou seja, um grande precatório ele não vai travar a fila, você pega 15%, você vai dividindo isso ao longo de vários anos e vai pagando aos poucos, né? O importante é pagar, mas não vai inviabilizar o município, o estado, né? A interesse. A união é impossível, porque nenhum precatório tem como alcançar 15%, né? Da receita corrente líquida da RCL, tá? E foi estabelecido, né, pelas emendas 113 e 114, o teto, né? Que haveria essa questão de vinculação com o teto de gastos. Teto de gastos administrativo e teto de gastos de precatórios. Foi esse o motivo pelo qual o ex-ministro Paulo Guedes falou que os precatórios eram um meteoro, né? E estabeleceu essa vinculação do teto de gastos, que é a emenda constitucional do tempo de Temer. Foi o ministro do Banco Central. Ah, meu Deus. É um velho lá, acabado. Esqueci o nome dele. Mas já foi senador por Mato Grosso, foi presidente do Bank Boston, foi candidato. Henrique Meirelles, pronto, lembrei. Henrique Meirelles foi o pai dessa emenda do teto de gastos que também está indo embora, essa emenda do teto de gastos. Ela vai ser completamente superada pelo arcabouço fiscal que está em gestação no Congresso Nacional, tá? E vinculou o teto de despesas com o teto de gastos de precatórios, tá? Estabelecendo de 2016, somado IPCA anual até o fim, aí depois vem todos os precatórios que têm que ser pagos ao mesmo tempo, gera um bolo impagável. Bem, né, mais uma vez, esses regimes de precatórios, eles são feitos para que alguma coisa seja pague, mas o grosso vai sempre aumentando o bolo de dívida dos estados, dos municípios e agora da União. Tá? Portanto, eu acho que eu tratei tudo sobre o assunto. É um assunto interessante, mas ele também, com coisa da vida, tem começo, meio e fim. Né? O ponto é, o cumprimento de sentença acabou, mas a execução de extrajudicial contra a fazenda pública é onde nós vamos começar agora, que nós estamos vendo a fazenda pública com a vaca pública, com o coxo público e com a ração pública, tá vendo? Ok, a execução de título executivo extrajudicial é cabível contra a fazenda pública, tá? Tem o enunciado 279 da súmula do STJ que inspirou o CPC 2015. Quando é que isso realmente ganhou muita força? Isso ganhou muita força com a ação monitória. A ação monitória é uma forma de você pegar um título executivo, né? E é um título, na verdade, nem é um título executivo, é um título não executivo. Mas você, com base naquele documento, você moveria a ação monitória, né? Então, se a Fazenda Pública ela emite um cheque, né? Então você poderia ir lá e executar esse cheque, né, contra a Fazenda Pública. Então você não precisaria entrar com ação ordinária para reconhecer aquele cheque. Você já teria a executividade do próprio cheque, assim como todos os títulos executivos. Então, são totalmente admissíveis que os títulos executivos, né, os títulos de crédito, sejam executados. Né? Da mesma forma, se você já tem um contrato, você não precisa entrar com a ação de cobrança, você já vai logo executando aquele contrato. Tá? Então, a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas para opor embargos, né, querendo. Embargos no prazo de 30 dias úteis. Qual a diferença aqui? Aqui é embargos e no cumprimento de sentença e impugnação, mas é a mesma questão. É a mesma finalidade e até mesmo o mesmo prazo. Tá? A partir da juntada do mandado de citação cumprido nos autos. Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria que seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. Por quê? Porque não tem uma sentença prévia. Então você pode alegar tudo que você poderia alegar no processo de conhecimento, você vai poder também alegar agora na sua defesa, na execução, até porque os embargos têm natureza de ação, né? Portanto, você vai entrar com uma ação contra aquela execução que está sendo movida contra você e, portanto, você vai ter toda a matéria que seria possível alegar
no processo de conhecimento, tá? E ele possui efeito suspensivo automático. A gente já viu que a impugnação ela tem efeito suspensivo automático também. Aquilo que ela for impugnada, né? Se ela tiver uma parcela incontroversa, ela já vai poder logo ser inscrita em precatório ou RPV. Da mesma forma, os embargos. Se os embargos não forem totais, forem apenas parciais, ela também vai permitir a expedição de precatório ou RPV, tá? Mas toda vez que houver matéria embargada, né, e tudo aquilo que a gente já se referiu em relação a trazer, não trazer valor, né, dizem, há um excesso de execução, há um excesso na execução, mas não diz qual o valor que considera incontroverso, aí vai para intimar novamente, para apresentar cálculos, né, e depois vai para o calculista do juízo e não vai extinguir liminarmente os embargos, tá? Como faria se fosse uma ação entre particulares, ok? Eu acho que eu acabei falando tudo isso, né? Já adiantei bastante coisa. Também adiantei um, já adiantei o 2. Ah, sim, agora vamos para o 3. Inadmitidos ou rejeitados os embargos, né, movidos pela Fazenda Pública, cabe apelação, né, o qual possui a própria existência, possui efeito suspensivo, ou seja, os embargos eles vão possuir efeito suspensivo pela sua própria existência e, cabendo qualquer tipo de recurso, ele já possui efeito suspensivo também, tá bom? Tá, mas tem um recurso com efeito devolutivo. Mas nesse caso, esse recurso vai ter efeito suspensivo também, tá? Porque ele tem a capacidade de evitar que haja o trânsito em julgado, né? E, portanto, o precatório se refere a sentenças transitadas em julgado, né? Lembrando sempre disso. A execução de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa diversa de dinheiro contra a fazenda pública também não há diferença nenhuma entre o procedimento adotado para qualquer obrigação de fazer, né? Não fazer e entregar coisa. Mesma coisa que nós nos referimos em relação a cumprimento de sentença, se refere também ao processo de execução, né? Se você tem um contrato ali de uma obrigação de fazer, de não fazer, entregar coisa de diverso dinheiro, você já está executando, isso não vai para precatório. Portanto, se não vai para precatório, não é necessário um rito diferente. A grande especificidade da execução contra a fazenda pública se refere à entrega de dinheiro, né? Entrega de dinheiro. Execução de quantia certa contra a fazenda pública que vai redundar em precatório e RPV. E dessa forma eu acho que já tratei todo o ponto mais importante, toda a questão relevante, né? Talvez em sala exista alguma dúvida, mas eu acho que esses são os pontos que eu também me recordo. Que eu posso falar mais sobre esse assunto? Já falei sobre as mudanças da 113 e 114, sobre a natureza de fazenda pública, a referência entre precatório e RPV, os regimes diferenciados. Eu acho que eu já tratei bastante do tema, vocês já vão ter uma visão bastante ampla, tá? Então, assim, só para fechar esse ponto, eu agradeço e tenham todos uma boa tarde, boa noite, bom dia, de acordo com o tempo que vocês estão ouvindo esse vídeo.